Nesses últimos dias, já te fizeram uma pergunta? Yehoshua ou Jesus? Alguém, inclusive, já tentou te contar uma história alegando que você não conhece porque não te contaram? Deixa eu te dizer uma coisa. Esta história que não te contaram porque não existe. A sagacidade do inimigo em nossos dias tem sido vista nas sucessivas heresias suscitadas em nosso meio. A distorção é a sua mais poderosa arma frente aos desprovidos de conhecimento. E quando nós falamos de heresia, nós não estamos falando de um conceito que é 100% de mentira. Aí está o seu perigo. A heresia é a mistura da verdade com a mentira. Dentre essas heresias tem se destacado nos últimos dias o frontal ataque ao nome de Jesus. O mais hediondo equívoco tem desviado e abalado cristãos sinceros. Seus argumentos desrespeitam a história, as leis normativas da transliteração de uma língua. E todo o trabalho guiado por Deus através dos rabinos judeus no 3º século antes de Cristo, ao realizarem a renomada tradução do hebraico para o grego, sendo esta língua internacional a mais falada do mundo de então. Esta tradução foi conhecida como Septuaginta. Desrespeitam também com estes ataques e com esta heresia os apóstolos que sempre em seus escritos ressaltam sem temor o nome de Jesus. Tais argumentos surgem como uma assinatura autenticada da ignorância, pelas suas aberrantes afirmações com o único intuito de defender que o nome de Jesus não é Jesus, por se originar do paganismo grego, sendo o seu nome Yehoshua, único nome verdadeiro que os cristãos devem proferir e confiar. Essa atitude torna o nome mais importante que a pessoa. E sabe de uma coisa? Esse princípio confronta a própria língua do nome. Sabe por quê? Simples. Confronta diretamente o conceito da língua hebraica, do nome que defendem. Porque em hebraico o mais importante não é o nome, e sim a pessoa que tem o nome. Vejam que lógica e lógica. Eu quero te convidar para vermos os principais e, por que não dizer, os incoerentes e insustentáveis em si mesmos argumentos dos que defendem que o nome de Jesus deve ser Yehoshua, ou em sua forma abreviada Yeshua. Qual seria o primeiro argumento? O nome Jesus era inteiramente desconhecido para os apóstolos e demais membros da igreja primitiva. E além do mais, nome próprio não se traduz. Este é o primeiro argumento que as pessoas e líderes deste movimento tentam nos convencer de que o nome de Jesus não é Jesus, e sim Yehoshua. Afirmar que o nome de Jesus era desconhecido pelos apóstolos e demais pessoas da igreja é um atentado ao documento tão abalizado como a tradução da Septuaginta, que apresenta o nome de Jesus em sua tradução diante não somente dos judeus da diáspora, que em sua grande parte não entendiam, nem falavam o hebraico, nem o aramaico, como também a todo cidadão do mundo greco-romano da época. É de salutar importância
ressaltar que a Septuaginta era a versão bíblica usada por todos os judeus da diáspora. Quem foram os judeus da diáspora? Os judeus da diáspora, caros amigos, foram todos os judeus que foram desalojados de sua terra, devido ao processo disciplinar do exílio. Essa expulsão veio em consequência de seus pecados, e podemos constatar essa afirmação em Deuteronômio 28 e Jeremias 32. Essa expressão diáspora, que do grego quer dizer dispersão, hoje também pode ser conhecido como toda a comunidade israelita que vive fora dos termos de Jerusalém e os que vivem em Jerusalém. A Septuaginta, o que seria a Septuaginta? É uma tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego, feita cerca de 300 anos antes de Jesus nascer. Paulo usou muito esta Bíblia em seus escritos. Ellen G. White, no livro Desejado de Todas as Nações, faz referência à Septuaginta nos seguintes termos. Vejamos. Ela diz: fazia séculos que as Escrituras haviam sido traduzidas para o grego, então vastamente falado no Império Romano. Os judeus estavam espalhados por toda parte e sua expectação da vinda do Messias era, até certo ponto, partilhada pelos gentios. Página 33. E Yehoshua equivale ao nome pré-exílico, ou seja, como era chamado antes do exílio. E Yeshua no pós-exílico. Este nome Yeshua, dado a Josué no livro de Esdras e Neemias, e aquele nome Yehoshua antes do exílio é dado para também o mesmo Josué nos livros de Êxodo, Números, Josué e Deuteronômio. Esse argumento também é um atentado aos livros inspirados do Novo Testamento, que foram escritos no primeiro século depois de Cristo, sendo a maioria deles escritos pelos próprios apóstolos de Cristo. Sabe quando o argumento se torna muito mais frágil? Sabe quando a incoerência se agiganta? Vocês verão, o argumento se torna mais frágil ainda quando é declarado que, porque os apóstolos e Jesus falavam o aramaico e o hebraico, suas epístolas e evangelhos foram escritos originalmente em hebraico. Essa afirmação não tem um manuscrito ou depoimento ou um depoimento sequer, para exemplo, a não ser o deles. Embora Jesus e os apóstolos falassem em aramaico, seus escritos foram em grego. E isso nós demonstraremos com propriedade no contra-argumento a seguir. Ser escrito em grego era necessário até mesmo para a expansão do evangelho de forma mais rápida e inteligente. Além do mais, mesmo diante das dificuldades de se comprovar a historicidade da existência de Jesus, como Jesus, podemos conhecê-lo como personagem da história. Contudo, a despeito dessa dificuldade, devemos dizer de antemão que o que é essencial para a nossa salvação pode ser confirmado e conhecido historicamente.
E a natural conclusão que temos é a seguinte: se a pessoa de Jesus pode ser comprovada, caro amigo, historicamente, certamente o seu nome também o será. Dessa forma, o nome de Jesus, ele é mais do que um nome respaldado. Ele traz o embasamento também da história. Por isso, não era desconhecido, como afirma esse desastroso argumento desse movimento que procura defender o nome de Jesus como Yehoshua. Embutido ainda neste argumento, aparece, aliado a ele, a afirmação de que nome próprio não se traduz, afirmam os defensores do Yehoshua, colocando-se com essa afirmação como conhecedores da arte da tradução e transliteração. Essa afirmação é verdadeira, mas quando aplicada ao processo que introduz o nome de Jesus, se torna uma grande mentira. Sabem por quê? Porque o nome Jesus não é produto de uma tradução, e sim de uma transliteração. Vejam o que diz a Nova Enciclopédia Brasileira de Consultas e Pesquisas. Apresenta a devida diferença entre traduzir e transliterar. Vejamos ambas definições, conforme o dicionário. Traduzir é fazer passar de uma língua para outra, interpretar, explicar, simbolizar, verter de uma língua para outra. Transliterar é reduzir um sistema de escrita a outro, letra por letra. Diante dessa informação, podemos partir para a próxima contra-argumentação. E a segunda contra-argumentação, que será apresentada logo em seguida da argumentação, diz que esse nome Jesus foi introduzido na comunidade cristã a partir do aparecimento da Vulgata Latina, onde apareceu quando o bispo Jerônimo, a pedido do Papa Damaso, traduziu do grego para o latim. Além do mais, diz o argumento, os evangelhos foram escritos originalmente em hebraico. O nome Jesus não foi introduzido na comunidade cristã. Mais um lapso, mais um equívoco, mais um aberrante erro que podemos constatar. É por esta razão que você é convidado, nós somos convidados a analisarmos de maneira muito profunda, sincera e verídica esta afirmação. No renomado dicionário editado por Gerhard Kittel, nós encontramos a seguinte afirmação: a formação de Iesus, no grego, a partir de Yeshua, no hebraico, é séculos mais antiga que o período cristão. Os primeiros cristãos simplesmente adotaram a forma grega corrente equivalente ao nome hebraico. O historiador Flávio Joséfo menciona cerca de 20 pessoas com este nome. Que nome? O nome de Jesus. Dentre elas, 10 eram contemporâneos de Jesus Cristo. O doutorando Milton Torres, em seu artigo, afirma que, além da evidência literária, a arqueologia também dá testemunho da ocorrência do nome grego Iesus como equivalente ao hebraico Yeshua, muito antes do nascimento de Jesus. É por esta razão que podemos afirmar: essa ignorância respaldada pela estupidez de trocar
tradução por transliteração, coloca uma venda nos olhos diante da verdade de que o nome na forma latina Iesus, que aparece na Vulgata Latina, não foi inventada ou inserida por Jerônimo, mas é uma transliteração natural do grego Iesus, como você vê na tela, que por sua vez é uma transliteração também natural do hebraico Yehoshua. E Jesus, em nosso português, é uma transliteração natural do latim Iesus. Como você pode ver, é uma cadeia de sucessivas transliterações. Sabem de uma coisa? Eles dizem que nome próprio não se traduz e que Jesus é a tradução de Yehoshua. Se Jesus fosse a tradução do nome Yehoshua, o seu nome não seria Jesus, e sim o Senhor é salvação. Me responda uma coisa, você já viu alguém na igreja cantando, falando ou pregando o Senhor é salvação? Você já ouviu algum hino sendo cantado e no lugar de Jesus aparece o Senhor é salvação? Outra aberração é afirmar que os evangelhos foram escritos em hebraico. Isso é uma falácia. Sabem por quê? Hoje existem em diversos museus e bibliotecas 5.500 manuscritos gregos antigos do Novo Testamento. 13.000 manuscritos em outras línguas antigas que foram traduzidos desde cedo. Milhares de citações dos pais da igreja em latim e grego. E sabe de uma coisa? Nenhum, nem apenas um sequer, em hebraico. Se você quiser acreditar que o Novo Testamento foi escrito em hebraico, você só terá a palavra deste movimento. Há quem diga ainda que Mateus foi escrito primeiro em hebraico e depois traduzido para o grego. Em todo o Novo Testamento, o nome para Filho de Deus é Iesus, que é igual a Jesus. Ou seja, Iesus em grego, que equivale a Jesus em português. Nome comum entre os judeus de fala grega. E a comprovação desta afirmação está em Colossenses 4, verso 11. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Outra prova que o Evangelho foi escrito em grego, meus amigos, é que constantemente se encontram traduções de palavras em hebraico. Se tivesse sido escrito em hebraico, não necessitaria de tradução para o hebraico. E nós podemos ver em João 5, verso 2, João 19, 13 e 17, João 20, 16, Apocalipse 16, verso 16, são algumas referências que provam o que acabamos de afirmar. O terceiro argumento deste movimento é que o nome de Jesus evoca a mitologia grega e seus personagens,
onde apresenta no seu nome referências aos deuses pagãos. Por exemplo, vejam, o J equivale a Júpiter e Esos. Esos é o deus das florestas da Gália antiga, que fazia parte de uma trindade divina. Esos, Têutates e Taranes. A esses deuses eram oferecidos os sacrifícios humanos. É o que afirma este terceiro argumento. No entanto, nós percebemos facilmente o equívoco de trocar transliteração por tradução. Aliás, eu diria o seguinte, que até que se justifica. Sabe por quê? Pela dificuldade de aprendizado nas séries fundamentais dos que compõem esse movimento. Mas afirmar que o nome de Jesus evoca a mitologia grega e seus personagens, essa afirmação é no mínimo delírio. Não é preciso apresentar toda a tentativa milaborante de rimas com o nome Jesus, tentando relacioná-lo ao deus Esos, Zeus ou Júpiter. Nem mesmo apresentar que até a mitologia grega está deturpada ao ser apresentada por este grupo. Nós dispensaremos também, inclusive, apresentar todo o sincretismo e fusão das diversas mitologias. Mistura-se mitologia babilônica com mitologia egípcia, com mitologia grega, onde aparece Nimrod, que se une com uma deusa prostituta e nasce o filho do sol, em 25 de dezembro, e de repente vai para o costume babilônico de mudar os nomes dos sacerdotes e sacerdotisas, onde apresenta como exemplo a mudança dos nomes de Daniel, Misael, Mesaque e Ananias para Belsazar, Sadraque, Azarias e Abdenego, como se fosse uma grande descoberta arqueológica. Essa miscelânea apenas demonstra o método utilizado pelo inimigo de misturar a verdade com o erro. Eles relacionam eventos e personagens que não se entrelaçam, apontando da Bíblia um exemplo que não sustenta e nem mesmo ampara o que querem dizer ou exemplificar. Eu quero que nós pensemos apenas no seguinte, para vermos que este argumento de que o nome de Jesus evoca a mitologia grega, vamos pensar. Se o nome de Jesus foi uma iniciativa de bispos romanos, conforme eles, oriundos de uma cultura romana, me responda uma coisa. Por que os romanos aceitariam deuses de uma cultura que eles substituíram? Lembrem-se que o Império Romano acabara de abater o Império Grego de Alexandre, conforme a história. Notem que à medida que os romanos conquistavam novos territórios, eles identificavam seus deuses locais, impondo aos outros povos conquistados. Como pode, nesse contexto, os deuses gregos terem influenciado a mitologia romana? Caso isso acontecesse, deveria o Império Grego estar conquistando o romano e não o contrário. A conclusão que o nome Jesus evoca a mitologia grega contradiz até mesmo a realidade histórica. E eu posso então afirmar que basicamente qualquer declaração que contradiz a si mesma não pode ser afirmada. Dessa forma, apenas este aspecto derruba plenamente
este argumento. O quarto argumento. Neste quarto argumento, nós percebemos algo. Eles declaram que, ao ser escrito o nome Jesus em hebraico, daria Jesus, apresentando um significado blasfemo. Deus é cavalo. Essa prodigiosa conclusão vem do aberrante raciocínio de que a expressão, vejam, G é igual a IE, que significa Deus. E a palavra sus é igual a cavalo. Com este argumento, declaram que os bispos romanos, ao inserirem o nome Jesus na Vulgata Latina, o fizeram para blasfemarem e difamarem o nome do Redentor, provando que não queriam apenas agradar os pagãos. Desse argumento surge a acusação aos cristãos de adorarem um asno. Asno significa burro e jumento. Ainda à luz deste argumento, o doutor Reinaldo Siqueira, em seu artigo, afirma que nesse raciocínio, essa mudança ao cumprimento de Apocalipse 13, verso 3 e 6, que diz o seguinte, vejamos, foi-lhe dada a boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e abriu a boca para difamar o nome, segundo a profecia bíblica, esta besta que fala blasfêmias e difama o nome sagrado do Redentor, seria adorada por todos os que habitam sobre a terra. Apocalipse 13, 8. E continua. E isso tem se cumprido pelo fato de que todos, tanto católicos romanos, como evangélicos, espíritas, pentecostais, umbandistas, têm adorado o nome de Jesus. Todos juntos, conforme este argumento e raciocínio, têm adorado, na verdade, deuses pagãos. Esta conclusão de que o nome Iesus, em grego, traduzido para o hebraico, sem mudança do sufixo ou radical da palavra, resulta em Deus é cavalo. Eu gostaria, por favor, que você prestasse muita atenção para esse contra-argumento. Por quê? Como uma transliteração normal do hebraico para o grego Iesus pode voltar para o hebraico da mesma forma, somente para ser deliberadamente traduzido o sufixo sus de Iesus, que é uma palavra grega, como sus em hebraico, que é cavalo. Isso é um atentado, uma deturpação e desrespeito às regras de tradução e transliteração da língua grega e hebraica. A regra da transliteração entre as duas línguas diz que o som SH, como você vê no vídeo, da letra hebraica Shin, que está presente na palavra Yehoshua, ou de sua forma abreviada Yeshua, escute bem agora, é sempre transliterado em grego por um sigma. Sigma é uma letra grega. E o sigma sempre é transliterado pelo S em português. Querem um exemplo?
O hebraico de Moisés é Moshe. E sua transliteração para o grego é Moisés. E sua transliteração para o português apresenta uma semelhança apenas acústica, sonora, com o grego sendo Moisés. Mas a letra muda. Então quer dizer que o nome Moshe, porque passou a ser Moses e porque passou a ser Moisés, ele foi traduzido? De forma nenhuma. Ele foi transliterado. E em cada língua ele recebeu caracteres, um símbolo, uma letra peculiar do alfabeto, que esse nome foi transliterado. Os adeptos deste argumento cometem mais um erro crasso, por utilizarem um critério meramente acústico para concluírem que Jesus significa Deus é cavalo. Sabe o que fazem? Pegam o som da segunda parte da palavra Jesus, em grego que é sus, e relacionam com o som da palavra sus, que é em hebraico, notem, não em grego, quero enfatizar, e concluem que significa cavalo. Sabem por quê? Porque é uma deturpação e um estupro a regra da transliteração entre essas duas línguas que são de extrema importância para todos os cristãos. Pois a santa palavra de Deus foi escrita delas. Paulo Mendes afirma, notem, transliterar é representar em sinais ou letras do nosso alfabeto os caracteres hebraicos e os sinais vocálicos. Quando transliteramos, devemos usar os caracteres, sinais e letras de nosso alfabeto. Não se pode usar o som de uma sílaba e associá-lo a um som igual da palavra de outra língua, sem inserir a letra correspondente da língua na qual é efetuada a transliteração. Nenhum catedrático, rabino ou cristão da época de Cristo, que falavam grego, hebraico e aramaico fluentemente, fazem qualquer ligação entre o final da palavra Jesus e o termo hebraico para cavalo. O que mais admira é que alguns cristãos modernos que mal falam português e apresentam um vexame na concordância verbal e nominal de nossa língua. E ouvi-los é um atentado à gramática portuguesa. E sabe, se falam malmente o português, nenhuma dessas línguas, quer aramaico, grego e hebraico, eles falam. Imagine, portanto, conhecerem suas regras gramaticais. Mas mesmo assim, insistem em fazer tão desastrosa conexão, sem responsabilidade, sem respaldo acadêmico. Estabelecer critério da semelhança acústica na transliteração é medonho, medíocre. E sabe de uma coisa? Passa a ser cômico. Vejam como seriam algumas palavras se fosse estabelecido esse critério. Olhe, sorrisal seria o sorriso do sal. Salvador
seria aquele que salva a dor. Vendedor seria o que vende a dor. É por esta razão que semelhança acústica não pode ser critério para a transliteração. E pior ainda será quando essa transliteração for seguida de uma tradução, como no exemplo que esse movimento nos fornece. Além do mais, nós temos exemplos de que um nome pode sofrer alterações. Querem ver? Essas modificações, inclusive, elas ocorrem de uma língua para outra. Por exemplo, Apocalipse 9, verso 11. O anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego aparece Apolion. Esse erro tem de fato, sem dúvidas alguma, a dimensão de um cavalo. Temos ainda alguns argumentos deste movimento que procuram ainda provar. E até aqui temos visto sob base movediça, sob a areia, sob a lama, provar que o nome de Jesus é unicamente Yehoshua. E neste argumento, eles afirmam, os defensores do nome Yehoshua declaram ser esse o único nome, pois é sagrado e vem do hebraico significando salvação. Destacam o fato de que nesse nome, Yehoshua, apenas nele, contém as 4 letras do tetragrama hebraico: Iod, Re, Val e Re. Assim podemos facilmente, segundo eles, perceber a estreita relação e igualdade entre o Filho e o Pai do Velho Testamento. Neste argumento, lembramos daqueles que, de igual modo radical, afirmam ter Deus também um único nome, que deve ser reconhecido, a saber, esse nome único é Jeová. Por esta razão, nós destacamos, com base neste argumento, a relação do grupo do Yehoshua com os antigos russelitas, onde apresentam um único nome, tanto para Deus como para Jesus, e ambos em hebraico. Um defende que é Jeová, o outro defende que é Yehoshua. E por fim, partem para uma aberta e radical onolatria, ou seja, adoração do nome. E por essa atitude, o nome de Jesus não tem nenhum valor salvífico, reduzindo-o a um nome pior que o comum, pois seria considerado proibido e pagão. Dentro das Escrituras só existe um nome verdadeiro do Redentor, que é Yehoshua. Jesus, eles ainda argumentam, só aparece nas Bíblias de origem romana. E invocar esse nome implica em não ser um verdadeiro filho de Deus. Note que todos esses argumentos, esses últimos argumentos, onde procura ressaltar a importância e o poder no nome, eles se unem com o objetivo de mostrar que o nome em si tem mais importância que a pessoa. Zelo sem conhecimento sempre gera fanatismo. É exatamente o que acontece com a conclusão de que Yehoshua é o único nome verdadeiro porque tem relação com o tetragrama hebraico.
Com esse argumento, percebemos a incoerência e falta de pudor deste movimento em se relacionar com conclusões de outros segmentos religiosos para fundamentar sua teoria. E quando partem para esse sincretismo irresponsável, só fazem afundar em vez de fundamentar. O movimento do Yehoshua casa-se com união vitalícia e permanente com a ideologia dos que declaram que o único nome usado para Deus na Bíblia é Jeová. Casam-se ou unem-se porque assumem uma atitude radical do nome único. Mesmo quando os que defendem o nome de Yehoshua para Jesus, mesmo quando estes apresentam sua rejeição ao nome de Jeová, porque eles não consideram o nome de Jeová como o nome de Deus, por considerá-lo pagão. No entanto, assumem a mesma postura radical e ignorante quando afirmam que o nome de Deus é unicamente Elohim ou Hashem. O saudoso pastor e professor Pedro Apolinário, que foi um fiel combatente contra tais heresias, afirma, citando o dicionário enciclopédico da Bíblia, o seguinte: vejam, na concepção de povos antigos e primitivos, o nome não é apenas aquilo que caracteriza alguém e o distingue de outros, mas também uma parte essencial de sua pessoa. O que não tem nome não existe. Eclesiastes 6, verso 10. Sabem de uma coisa? Os judeus, queridos, davam nome à criança objetivando que a mesma desenvolvesse o caráter de acordo com seu nome. Na Bíblia hebraica original, só havia o tetragrama, com as palavras Iod, Re, Val e Ré, o qual aparece pela primeira vez em Gênesis 2, verso 4. A verdade é que não se sabe qual tenha sido sua pronúncia exata, e fica o desafio para que se prove o contrário. Pelo menos 6 séculos depois de Cristo é que surgiram os massoretas, que inventaram a grafia das vogais hebraicas e então colocaram as mesmas vogais da palavra Adonai, que significa Senhor. O tetragrama passou a ser lido por Adonai, pelo temor da profanação entre os rabinos. Como é que eu posso agora fundamentar um movimento, um ensinamento, exaltando o nome, se eu não tenho nem certeza de como era exatamente proferido esse nome? Na cosmovisão bíblica, o nome sempre se refere à pessoa e não à forma como ele é pronunciado, seja Jeová, ou Yehoshua, ou Yeshua, Elohim ou Hashem, seja em hebraico, aramaico, grego ou qualquer outra língua. Não há um poder especial que flui do nome. O poder está na pessoa de Jesus e não na fórmula do seu nome. Inclusive a Bíblia apresenta vários nomes e expressões figuradas que identificam a Deus. Eu Sur, Eu Shaddai, El Elyon. E tantas figuras de linguagens que expressam o maravilhoso Deus. Moisés, quando recebeu do Senhor a missão para ir libertar o povo, ele temeu.
E ele fez uma pergunta para Deus. Meu Deus, quando me perguntarem quem foi que me enviou, o que eu direi? A resposta de Deus foi: diga que o eu sou te enviou. Com essa resposta, Jesus Cristo declara que o seu nome seria conhecido a partir do momento que o ser humano fosse de fato se relacionando com ele. E o que é mais interessante é que essa oração, eu sou, pela presença do verbo de ligação, é de fato uma oração. E na regra gramatical, o eu sou, onde há um verbo de ligação, sempre se exige um complemento. Imagine você chegar no lugar e dizer, ele é. As pessoas automaticamente irão perguntar, ele é o quê? Quando Deus disse, eu sou, é porque certamente ele não encontrou um adjetivo perfeito e grandioso para, de fato, qualificar a sua grandiosa pessoa. Portanto, afirmar que o nome de Deus é unicamente Jeová não encontra fundamento bíblico e é um fruto de fanatismo inconsequente. Essa afirmação é do saudoso professor Apolinário e também se aplica aos que afirmam ser o único nome de Jesus, Yehoshua ou Yeshua. Qualquer linguista, historiador e cristão, com o mínimo de bom senso, percebe um conjunto de incoerências, sendo pelo menos estranho que apenas um grupo autodenominados de verdadeiros cristãos sejam detentores da verdade, da história e das regras de tradução e transliteração de uma determinada língua considerada em nossos dias morta. Suas afirmações declaram que tais desconhecidos contemporâneos conhecem mais o hebraico que os maçoretas, mais o grego do que os rabinos e apóstolos, e mais a história do que os historiadores da época de Cristo. Você que está aí, você acredita nisso? Você acredita que aqueles que te ensinaram essa história, que eles alegam que ninguém nunca contou, porque já afirmei, ninguém nunca te contou, porque ela não existe. Não se conta o que não existe, só se relata o que existe. Você acredita que essas pessoas de fato, elas sabem muito mais o grego, o hebraico e o aramaico do que os rabinos, que os apóstolos, os catedráticos, os estudiosos, que declaram o contrário do que se tem declarado hoje, com respeito ao nome de Jesus? É por isso que nós notamos que as afirmações dos sérios historiadores contrapõem-se diametralmente contra as conclusões desses que se colocam como hebreus sem tão pouco saberem o português. Ao ser convidado para participar de um encontro promovido e organizado por um pastor, amigo nosso, que estava enfrentando dificuldades no seu território, por esses argumentos e ataques à fé dos membros da sua congregação, onde alguns adeptos dessa crença estavam nos primeiros bancos, e isso me fez lembrar os fariseus, porque sentavam nos primeiros bancos,
no tempo de Cristo. Depois de ser apresentado, proferi uma frase em hebraico, lembro-me como hoje, pedindo em seguida a pronta interpretação do que falei para as pretensas autoridades da língua que estavam sentados na frente. O que você acha que eles responderam? Você acha que a tradução foi devida? Você acha que aquela surpresa de preparar uma frase ou um trechozinho em hebraico provaria de fato o que eles sabiam? Sabe o que aconteceu? Quer saber? Ficaram emudecidos, calados, como era de se esperar. Como pode falar com autoridade da mudança de uma palavra, de uma língua que não conhecem? Sabe qual é a nossa natural conclusão? É que os argumentos que apontam o nome de Jesus como unicamente Yehoshua são insustentáveis, delirantes, capciosos, ignorantes e tendenciosos. Aos céticos honestos, como foi Tomé, eu quero, em nome de Jesus, fazer um convite. Que você agora, depois de ter visto todas essas evidências históricas e abalizadas, onde foi respeitado as regras da transliteração e tradução na análise do nome, e o contexto teológico e bíblico de cada texto e assunto analisado, que você diga como Tomé disse ao ver as mãos e o sinal dos cravos de Jesus. Sabe o que Tomé disse? Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Aos céticos e incrédulos conscientes que defendem essas ideias por uma decepção experimentada, um rancor acalentado ou para suprir a sua necessidade de chamar a atenção, aconselha-se aos líderes e irmãos comprometidos com Cristo e sua igreja, o que Paulo aconselhou sem pestanejar. Em 1 Coríntios 5:5, leia comigo, veja na tela agora, bem grande, em letras garrafais: seja entregue a Satanás. Nem sequer reúnam-se com eles. Salmo 1, verso 1, assim nos aconselha. Pois são perturbadores conscientes da congregação. Eu gostaria de que juntos possamos ver o conselho destacado da serva do Senhor para esse movimento e para essas pessoas. Leia comigo esse texto. Há em nossas igrejas pessoas que professam a verdade, as quais não passam de estorvos, são embaraços às rodas do carro da salvação. Esta classe encontra-se em frequentes provas, dúvidas, ciúmes, suspeitas, são frutos do egoísmo e parecem estar entretecidos em sua própria natureza. Denominarei essa classe de murmuradores crônicos da igreja. São uma sobrecarga à igreja e grande peso aos ministros de Cristo. São exigidos muito tempo e labor dos embaixadores de Cristo para desfazer sua má obra e restaurar na igreja a harmonia e a união. Isto saca o ânimo e as energias dos servos de Deus, incapacitando-os para a obra que Ele tem para eles: salvar da ruína as almas que perecem.
O Senhor retribuirá a esses perturbadores de Sião segundo as suas obras. Os ministros de Cristo devem ocupar seu lugar e não serem entravados no trabalho que lhes cabe por esses agentes de Satanás. Haverá bastantes desses para duvidar e torcer, e criticar para manter os ministros de Deus constantemente ocupados. Caso eles se permitam ser detidos na grande obra de dar a última salvadora mensagem de advertência ao mundo. Caso a igreja não tenha força para se opor aos sentimentos profanos, rebelde dos murmuradores da igreja, melhor é deixar cair ao mar igreja e murmuradores juntamente do que perder a oportunidade de salvar centenas que formariam igrejas melhores e que possuem em si mesmas os elementos da força, da união e do poder. Satanás exulta quando abraçam a verdade homens e mulheres naturalmente críticos e que lançarão contra o avançamento da obra de Deus toda a treva e entraves que lhes for possível. Os ministros não podem agora, nesta importante fase da obra, ser detidos para escorar esses homens e mulheres. Não gaste seu precioso tempo em ouvi-los, porque são emissários do demônio e estorvos para a saudável comunidade cristã. Sejam felizes e continuem crendo e pregando no nome de Jesus. No nome de Jesus existe esperança. No nome de Jesus a vida é luz. No nome de Jesus renovam-se as forças. No nome de Jesus vencemos o mundo.